Buonasera, Daniele. Di cosa parleremo oggi? Ma che spettacolare Meneghetti! Mamma mia! Bom, que bela surpresa essa HQ nacional, né? Apesar, né, do sotaque italiano aí no começo. Não se trata de um fumetto, quer dizer, quase um fumetto paulistano aqui. É uma HQ nacional que a gente vai falar, né, do nosso amigo conhecido aí como Cashfire, que inclusive mandou um pacote bacaníssimo aqui para nós com as edições do Espetacular e Meneghetti, que é uma iniciativa que fez parte do PROAC, aí, que é o Programa de Fomento à Produção de Histórias em Quadrinhos aqui do Governo de São Paulo. E ele mandou para nós também esse brinquedinho também, que era um negócio bem comum no começo do século XX, que faz muito sentido porque o tal do Meneghetti do título, para você que não sabe, trata-se de uma figura aí muito conhecida, uma figura lendária, uma figura mítica da Belle Époque paulistana aí, 1910 mais ou menos, mas que, assim, como várias outras figuras ao redor do mundo e até pela história também, não era alguém que vivia dentro das regras sociais, era um cara que estava bem à margem da lei, né? A história do senhor Dino Amleto Meneghetti, que é o nome completo dele, ganha ares de meio fabulosos. O autor, o Cashfire, que você já apresentou, ele encontra ferramentas e licenças, na forma de licenças poéticas, que funcionam muito bem para a construção da narrativa, e isso não é algo que exige muito do leitor. Isso está escrito, né, no próprio pós-fácil da parte dele, explicando que os feitos, né, do Meneghetti se estenderam por um período muito grande da vida dele e que seria muito difícil tentar mostrar todas essas passagens de tempo no espaço limitado de uma HQ, então ele optou por condensar historicamente e geograficamente os feitos do Meneghetti para que a gente pudesse fruir de uma história num ritmo um pouco melhor. E, de fato, a história tem um ritmo alucinante, né? É uma HQ que não é pequena, né? Para uma HQ, ela é grande. O Daniel mostra aí, ela é grossinha. E, do início ao fim, ela tem um ritmo intenso. A história, ela é contada se passando ali, já nos anos 60 da cidade de São Paulo, retomando os feitos do Meneghetti como feitos do passado. E é interessante porque, assim, não há muito o que se dizer sobre a trama, sobre a narrativa, porque ela é biográfica, embora ele tome muitas licenças poéticas para contar a história do Meneghetti, não é também exatamente uma ficção. O Meneghetti ele chega aqui em 1913, num período em que essa segunda onda de imigração, já era uma segunda onda de imigração, começa a transitar das áreas rurais já para as áreas urbanas. Então o Meneghetti ele chega aqui para realizar trabalhos braçais no ambiente urbano em desenvolvimento de São Paulo, como inúmeras outras pessoas. Esses trampos não pagavam tão bem. O próprio Meneghetti ele já tinha uma personalidade que desde o início a gente tem definida como contestadora, né, principalmente em relação à autoridade, e ele tem uma consciência de classe muito aguda, né, muito arguta, principalmente para um homem que a gente pode considerar que não teve tanta formação formal, mas ele tem muita consciência sociológica e política, e isso se reflete na maneira como ele resolve agir enquanto não dá nem para chamar de ladrão, porque ladrão parece pejorativo, parece muito baixo para ele. Porque a maneira como o personagem Meneghetti é construída na HQ tem todo um romantismo, tem toda uma aura daqueles bons e velhos ladrões que tinham um código de honra de antigamente, e para o Meneghetti o código de honra dele era uma coisa muito séria, uma coisa que perpassa toda a vida dele. Então, no fim das contas, o volume ele acaba sendo uma boa colagem, um bom recorte de dois momentos importantes na formação do ambiente urbano de São Paulo, né, que são ali, como o Daniel bem apontou, aquele período dos anos 10, anos 20, a Belle Époque, as transformações políticas, econômicas que aconteciam naquele período, e já nos anos 60, quando a gente tem a presença da ditadura militar
que é um outro período também de convulsões sociais e sobre as quais o personagem também reflete na HQ e que exercem muita importância no desenvolvimento urbano de São Paulo. Então, assim, já passando a bola para o Daniel para não falar demais, é uma HQ que consegue equilibrar bem os aspectos ficcionais, narrativos, com a sua função, não vou dizer completamente pedagógica, porque, de novo, ela toma muitas liberdades. Então, assim, não vá pegar esse volume como um livro de história, mas lança luz sobre períodos da cidade de São Paulo por um ângulo que normalmente não são jogados, porque a gente está muito acostumado a ver esse período de São Paulo ser retratado de uma forma mais romântica, mais idílica, e sendo o Meneghetti um ladrão, alguém que vive... Ele é um marginal, ele não é um ladrão. É um marginal no sentido estrito da palavra, de alguém que vive à margem dessa sociedade em 2 momentos de transformação. A gente tem um recorte da história da cidade de São Paulo por um ponto de vista histórico e sociológico que, para nós, é relevante e muito interessante de se ver. E até esse conteúdo, esse lado mais eu não diria nem politizado, porque a própria figura do Meneghetti, ela já, a própria personalidade dele já exclui, né, esse tipo de classificação, né, porque ele é um cara que simplesmente se define como anarquista, mas muitas das motivações dele ali, elas estavam, assim, voltadas também para o fato de que, eu desejo, por exemplo, existe um conteúdo romântico, né, uma história de amor grande aqui no volume também, e muito isso talvez motive, talvez não, com certeza, motiva mais o personagem durante aquilo que a gente vê. E quando a gente fala personagem, a gente tá falando do retrato do Cashfire aqui, não do Meneghetti real, né? Porque se você quiser saber exatamente como foi, é melhor você comprar um livro. E eu acredito que qualquer livro de história sobre o Meneghetti, eu acho que complementa muito bem essa narrativa, que, para todos os efeitos, ela é ficcional. Mas falando aqui do construto ficcional da HQ, o personagem do Meneghetti, ele tem esse lado, assim, que só funciona, tem mais força na história por conta dessa motivação romântica, né? Desse amor que ele vive, sabe? Por todas as loucuras que ele faz. É aquele tipo de coisa que a gente, por exemplo, é difícil relacionar com pessoas da vida real mesmo, né? Quando a gente ouve essas histórias, a gente pensa assim, porra, meu, isso aí parece filme, né? Mas o próprio Meneghetti da vida real, ele tem feitos que a HQ, ela coloca, ela costura dentro das licenças poéticas que aconteceram de fato. E são justamente coisas que parecem as mais fantásticas, aquelas que não poderiam ter acontecido, né? Vamos fazer um paralelo, cara, com, assim, vai parecer completamente absurdo e aleatório, mas vamos fazer um paralelo com o filme Até o Último Homem, do Mel Gibson, né? É o tipo de história, cara, que se você tira o final e a pessoa que tá vendo não sabe que se trata de algo baseado em fatos, ela vai falar, caramba, que puta mentira, ninguém fez isso. Não é verdade? Mas fez, né? Muitas vezes a vida real, ela é muito mais interessante do que muita ficção que a gente vê, né? E a gente pode puxar vários exemplos aí de caras, figuras do passado que se destacaram exatamente por isso. Mas o bacana é que aqui, apesar do caráter episódico, isso eu não tô falando como demérito, eu tô falando que é assim, talvez uma característica que a HQ pedia, né, para juntar todos esses detalhes aí e criar uma HQ sobre uma figura tão intrigante quanto foi o Gino Meneghetti. Eu sempre fico pirando no quanto o estilo de uma HQ, ela vai influenciar, ela pode tanto elevar quanto estragar um roteiro, né? E felizmente aqui a gente tem o cara que tá escrevendo é o cara que tá desenhando. Para fazer uma história dessas, cara, só poderia ser realmente esse lance mais estilizado que a HQ traz, né? Pra, sei lá, pra levar a gente para algo que parece nostálgico, parece, né, com as devidas proporções, parece mágico, mas ao mesmo tempo é crível, né? Não à toa, cara, eu acho que a expressividade dos personagens aqui, ela tem muito do próprio Will Eisner, né? Nós comentamos aí em off, né, certas jogadas narrativas muito bacanas
que o Cash faz aqui, que lembra muito, cara, que o Will Eisner fez já ali a partir do final da década de 70. E esse é o grande valor da HQ, cara. Assim, além dela divertir, ela, se não chega a instruir, ela te estimula a ir atrás de um período que não é tão comentado aqui, né? Uma hora que a gente, sabe, a gente precisa muito nesse momento, sabe, em qualquer lugar, a gente entender mais sobre esse passado e principalmente do passado da nossa capital aqui, que a gente não ouve as pessoas falando. Mais do que recomendável, cara. Mais do que recomendável. Fiquei muito feliz de ter recebido esse volume em casa. Foi uma grata surpresa. Eu não sabia que eu ia gostar tanto, cara. Cara, isso que você falou é verdade sobre muitos aspectos. São Paulo é um monstro de Frankenstein urbano, porque não houve um planejamento, é uma colagem de setores e de agrupamentos de pessoas que vieram para cá. Até falando pessoalmente, eu sou neto de um imigrante italiano, então essa história tem uma sensibilidade pessoal para mim também. Principalmente pelo fato de que, por ser uma cidade formada sem um planejamento e por agrupamentos de inúmeras pessoas, e por ser uma cidade assim, nós vivemos no Brasil, então não tenho o que dizer, nós vivemos numa periferia do mundo. Nós não nos debruçamos sobre a nossa própria história. Nós não olhamos para a história de São Paulo de uma maneira crítica, arguta e aprofundada. E o espetacular Meneghetti, apesar de ser semi-biográfica, semi-ficcional, ela oferece elementos muito interessantes para a gente se debruçar sobre esse tipo de reflexão, muito também porque, aí fazer um outro elogio ao volume, o próprio pós-fácil do Cashfire, ele é muito intelectualmente honesto, porque existem muitos autores que, quando trabalham esse tipo de obra, vão lá e falam, eu tomei várias liberdades poéticas para escrever isso aqui, beleza, então não interpretem como biografia. E deixa o leitor para se vir aí para identificar o que foi verdade e o que é invenção. Mas nesse caso não, ele é muito dedicado no pós-fácil dele a deixar bastante claro o que ele reinterpretou, o que ele inventou, o que aconteceu na época em que aconteceu de fato. Então, assim, como eu disse, não é um volume pedagógico, mas ele é um ótimo complemento visual e intelectual para você estudar a história de São Paulo, ou, como o Daniel bem colocou, para você ser estimulado a isso. Até porque a construção da figura do Meneghetti, embora ela tenha toda essa aura romântica, tanto no sentido narrativo quanto de gênero, né? Porque ele bem falou, muito da história do Meneghetti gira em torno realmente desse romance que define a sua vida. Mas o Meneghetti, ele é um personagem muito crível, porque ele realmente se parece com pessoas que viveram nessa época e pensavam daquela forma. E, de novo, eu menciono a minha experiência pessoal, porque uma parte da minha família era assim. O Meneghetti, ele nasceu em 1878. Então, assim, ele é filho da unificação italiana. E para quem conhece a história dessa unificação, foi aquela unificação italiana do Giuseppe Garibaldi, sabe? Quem assistia a TV Globo aí provavelmente conhece o Garibaldi como Tiago Lacerda. Não é uma boa representação, mas enfim. A unificação italiana foi um processo extremamente traumático para a Itália e deixou muita gente para trás. Não à toa houveram essas ondas de imigração. E esse período da vida do Meneghetti pegou também convulsões sociais e políticas já quando ele havia chegado no Brasil. Porque ele chegou em 1913, pouco depois ele veio para São Paulo, então ele pegou os conflitos de 24, ele pegou 32, ele pegou a quebra da Bolsa, assim, ele viu um monte de coisa. E vou reforçar, de novo, o Daniel mencionou, né, ele se identifica como um anarquista, mas ele não se comporta como um anarquista exemplar, por assim dizer. Mas isso tem muito a ver com o fato de que a anarquia, o anarquismo, né, perdão, é mais um fio condutor intelectual para a moral dele do que realmente um objeto de estudo. Porque ele não tem uma educação formal. E isso é bom, porque faz dele como diria o Ariano Suassuna, é aquele cara que representa a esperteza do pobre. A esperteza é a coragem do pobre. Conhece aquela história do Alto da Compadecida? É isso que o Meneghetti é. Ele é um cara que decide. Isso não é spoiler, tá, gente? É o traço principal do cara. Ele decide roubar
apenas dos ricos. Ele prefere não usar arma de fogo, ele não usa da violência para realizar os feitos dele. Toda essa moralidade tem um fundamento no fato de ele ser um fruto do seu tempo. Ele é um excerto sociológico, político e cultural do seu tempo. Então, assim, as escolhas que o Cashfire fez para constituir esse personagem na narrativa é muito interessante. E aí também corroborando com o que o Daniel falou da parte estética, que é interessantíssima, sabe? As diagramações dos quadros são belíssimas, sabe? As transições que ele faz de um momento para o outro. Críticas que podem ser feitas da minha parte, eu particularmente achei o ritmo um pouco intenso demais do início ao fim. A gente não tem muito espaço para respirar durante a narrativa, mas não é algo que prejudica completamente, pelo contrário. E há essas pequenas escolhas estéticas que o Daniel destacou. Ele falou do Will Eisner. Quando eu li e mencionei para ele, uma coisa que me saltou aos olhos é um negócio meio Tezuka, que é de dar expressões caricatas aos personagens, mas fazer uma reconstrução fidedigna, quase realista, da cidade de São Paulo. E isso é muito legal. É muito legal. É um contraste que funciona muito bem, porque a gente está falando justamente desses períodos mais míticos, né, da cidade de São Paulo, o período do modernismo ali nos anos 60 e 70, e a Belle Époque da cidade ali nos anos 20. Então, assim, são períodos que são visualmente muito ricos para serem explorados, e o Cashfire cai de cabeça nisso, e ele faz muito bem. Então, assim, é um volume que tem muitos valores, e como o Daniel disse, é uma grata surpresa, porque é um quadrinho que pega um personagem que é interessante, que não deixa a aura dele de lado, mas também não mitifica demais, e ele faz o mesmo com o cenário também, já que no caso desse quadrinho, a cidade de São Paulo também realiza um protagonismo em si. Todos os ambientes, todos os locais que são retratados são quase tão importantes para a história quanto os personagens que nela habitam. Então, assim, é um volume que vale muito a pena ter. Reforçando, né, a gente já citou por cima aí no meio do programa, mas também traz vários textos assim que enriquecem muito a experiência de quem lê. Tem galeria de pin-ups no final, que também é muito bacana. Tem até pin-ups do Wagner William, que é nosso amigo aqui. O Kiko, tem também do Kiko. Exato. O volume em capa dura aqui, bacaninha. Não é caro, né? O que é importante falar, tá? Quem quiser, putz, vá atrás, porque é muito bacana. Dê de presente essa HQ, porque, cara, se a pessoa gostar minimamente de história, ela vai se apaixonar por isso aqui e vai querer saber mais, né, sobre essa figura que, creio eu, que somente essa plasticidade que a arte dos quadrinhos permite é que consegue dar a aura certa, ou pelo menos a aura mais adequada para um tipo de história como essa, para um tipo de personagem, sabe, que desafia tanto a imaginação do pessoal de hoje, né? Você pegar qualquer moleque e começar a falar dos feitos desse cara, a pessoa pode achar que você tá mentindo, né? E o quadrinho, ele consegue transcender esse tipo de coisa muito mais do que um audiovisual live action, sabe? Pelo menos na minha humilde opinião. Tá certíssimo, cara. Como eu falei, assim, embora não seja um volume pedagógico, você tem ali diversas deixas que você pode explorar. Essa questão do anarquismo, por exemplo, não é à toa. A gente está falando do período do começo do século XX. Você tem, sabe, uma série de eventos importantes relacionados a movimentos sindicais, a greves, a todo o contexto socioeconômico da República do Café com Leite, depois a transição para a ditadura do Vargas, ou depois também na ditadura. Tem até coisas muito sutis, por exemplo, como quando a relação da seleção brasileira e da ditadura militar é criticada no volume, porque era uma perspectiva que existia nas pessoas que não se deslumbravam com a coisa do esporte naquele período e tudo mais. Então, assim, são vários pequenos detalhezinhos que não são aprofundados, porque não é a função da HQ, mas que ficam pairando perenes no ar para você pegar e você fala, puta, do que ele tá falando? Como é que isso aqui funcionou nesse período? Eu, como professor, cara, ia adorar levar um volume desses para dentro da sala de aula, pegar essa história que é muito interessante e que tem um ritmo intenso,
que eu acho que inclusive tem um apelo muito grande, assim, por exemplo, para quem não conhece tanto quadrinhos independentes, porque é muito envolvente, é uma narrativa que entretém muito bem, mas ao mesmo tempo ela oferece, por exemplo, fala, ó, beleza, ele está falando aqui sobre o anarquismo, então o que é o movimento anarquista? Como ele se fazia presente ali nos anos 10, 20 e 30? Qual que foi a importância dele? Por que ele está fugindo da guarda cívica? Todos esses pequenos elementos que estão muito bem descritos, você pode explorar. Então, assim, é um volume que oferece muito. Então, méritos totais. Eu já falei, eu tenho um ou outro probleminha, por exemplo, o ritmo, para mim falta um pouco de cadência através do ritmo, e tem certas escolhas, por exemplo, os personagens italianos, que são a maioria no volume, eles são representados nas falas deles sempre com um sotaque característico. E, de novo, eu vim de uma família de imigrantes italianos, então eu sei que é verdade que eles falavam assim. Mas na leitura isso me cansou um pouco, por exemplo. Mas de resto, cara, assim, tirando esses pequenos detalhes, é fantástico e eu com certeza recomendo demais para todo mundo ter esse volume. É isso aí, pessoal, esse foi o nosso programa sobre Spettacolare Meneghetti. Não se esqueça de deixar o seu like no vídeo se você gostou e se inscreva no canal, claro. E procure a gente nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, onde a gente é @formiga.elétrica. Você pode também mandar um e-mail para a gente para natela@formigaelétrica.com.br e acessar o nosso site, onde você também encontra o nosso podcast, que está no SoundCloud ou no seu agregador de podcasts favorito. A gente também tem uma campanha no Apoia-se, apoia.se/formigaelétrica, onde você pode contribuir e colaborar com o que você quiser ou puder para ajudar aqui na nossa causa, para que nós não tenhamos que ser anarquistas revolucionários. É isso, até semana que vem. Tchau!